problemas de atenção, memória, perda da autonomia, os sinais e sintomas de doenças neurodegenerativas causam preocupação em qualquer pessoa da vida moderna. Pergunta: você tem alguém na família que sofre com sintomas de demência e outras doenças neurodegenerativas? Quer entender quais são os sinais de alerta que seu corpo pode dar quando você está começando a desenvolver essas doenças? No vídeo de hoje, vamos falar sobre sinais de alerta perigosos de demência e prováveis outras doenças neurodegenerativas. Também vamos te mostrar o que a ciência já mostra que pode afastar você de problemas de saúde tão delicados que podem comprometer sua cognição e autonomia. Mas afinal de contas, o que é demência? A demência é uma condição neurológica progressiva que afeta a função cognitiva de uma pessoa, incluindo memória, pensamento, raciocínio e habilidades sociais. Infelizmente, à medida que a demência progride, os sintomas pioram e interferem na qualidade de vida da pessoa. Na demência, ocorrem diversas alterações na fisiologia do cérebro, muitas das quais estão relacionadas a danos progressivos nas células cerebrais e nas conexões neuronais. Na doença de Alzheimer, por exemplo, há acúmulo anormal de placas de proteína beta-amiloide fora das células cerebrais e emaranhados de proteína tal dentro delas, o que interfere na comunicação entre os neurônios e leva à morte celular. Essas alterações afetam principalmente as áreas do cérebro responsáveis pela memória, aprendizado, pensamento abstrato e outras funções cognitivas. Em outras formas de demência, como a demência vascular, os danos ocorrem devido a problemas circulatórios que levam à redução do fluxo sanguíneo cerebral. Isso também causa morte celular e comprometimento das funções cognitivas. Mas afinal de contas, quando começar a se preocupar com prevenir doenças neurodegenerativas? Veja, por exemplo, o caso do ator Liam Hemsworth. O ator australiano fez uma série sobre longevidade e potencialidades do corpo humano aos 39 anos e acabou descobrindo por um exame de sangue que tem alta propensão a desenvolver doença de Alzheimer. A partir desse exame, o ator decidiu mudar seu estilo de vida e diminuir o excesso de trabalho e estresse que vivia. A genética é mesmo algo importante a ser considerado nas doenças neurodegenerativas. As filhas do ator Bruce Willis, que hoje sofre com demência frontotemporal, precisam cuidar do seu estilo de vida, porque já existe uma predisposição genética a desenvolver essa doença. Porém, o estilo de vida é o que chamamos de fator epigenético. O que você faz e come todos os dias pode aumentar as chances de desenvolver a mesma doença. A prevenção dessas doenças, independente do fator genético, precisa começar muito cedo, na forma como vivemos desde os 20 ou 30 anos. Já existem estudos científicos que mostram que os prejuízos e alterações neuronais começam 10 anos antes dos primeiros sintomas mais explícitos da demência. Isso significa que a forma como vivemos aos 20 ou 30 anos vai impactar nossa velhice e a qualidade de vida que teremos nas nossas últimas décadas de vida. É fundamental que mudemos radicalmente a forma como encaramos a vida, os exercícios e a alimentação, ou aumentaremos as nossas chances de sofrer com doenças neurodegenerativas, mais cedo ou mais tarde. Mas afinal de contas, quantos sintomas e sinais podemos identificar da chegada da demência no nosso cérebro? O primeiro sinal é ter problemas de memória. A perda de memória recente é um dos sintomas iniciais da demência que mais percebemos. Indivíduos que começam a experimentar problemas de memória podem se esquecer de eventos ou conversas recentes que ocorreram apenas alguns minutos ou horas antes. Isso atrapalha as atividades diárias e as interações sociais. Já existem estudos científicos que mostram que a progressão da demência causa a perda de memória recente ou de curto prazo. Uma pesquisa publicada na revista Alzheimer's e Dementia, The Journal of the Alzheimer's Association, encontrou a correlação entre o prejuízo da memória episódica, que inclui a capacidade de lembrar eventos recentes, com a progressão da doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência. Além disso, outros estudos têm demonstrado que a perda de memória recente pode ser um marcador precoce significativo de comprometimento cognitivo leve, uma condição que normalmente vem antes do diagnóstico de demência.
A base neurológica desse sintoma está relacionada a alterações no funcionamento do hipocampo e de outras regiões cerebrais envolvidas na consolidação e recuperação da memória episódica. O segundo sintoma e sinal é a dificuldade de concentração e raciocínio. Esse é outro sintoma comum da demência que afeta a capacidade de uma pessoa de realizar tarefas cotidianas e manter a funcionalidade cognitiva. Indivíduos com demência podem demonstrar dificuldade em acompanhar conversas, perder o fio da conversa ou ter problemas para processar informações em tempo real. Além disso, seguir instruções simples ou complexas pode se tornar desafiador, já que a capacidade de entender e reter informações pode estar comprometida. Vários estudos científicos têm explorado a relação entre a demência e a dificuldade de concentração e raciocínio. Por exemplo, uma pesquisa publicada no Journal of Alzheimer's Disease investigou os déficits cognitivos em pessoas com demência e encontrou uma associação significativa entre a doença e a deterioração da função executiva, que inclui habilidades como concentração, tomada de decisões e resolução de problemas. Esses resultados destacam como a dificuldade de concentração e raciocínio pode ser um marcador precoce importante da presença e progressão da demência. O que acontece no cérebro nesse caso? A base neurológica desses sintomas está ligada a alterações estruturais e funcionais no cérebro, especialmente em áreas como o córtex pré-frontal, que desempenham um papel fundamental na função executiva e no controle cognitivo. O terceiro sintoma é a desorientação no tempo e no espaço. A pessoa com demência pode ter desconexão significativa com a realidade e dificuldade de navegar em seu ambiente físico e temporal. Indivíduos afetados pela demência podem se encontrar perdidos em lugares familiares, como suas próprias casas ou bairros, mesmo que estejam lá há anos. Além disso, podem ter dificuldade em reconhecer a hora do dia, o dia da semana, o mês ou até mesmo o ano em que estão. Essa desorientação pode levar a uma sensação de confusão e ansiedade, contribuindo para o desconforto e a perda de segurança emocional. Mas por que será que isso ocorre? Isso acontece porque na demência ocorrem alterações estruturais e funcionais em regiões do cérebro envolvidas no processamento espacial e na percepção do tempo, como o córtex parietal e o córtex pré-frontal dorsolateral. Uma revisão publicada no Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry destacou a relação entre a desorientação espacial e o comprometimento da integridade estrutural do hipocampo, uma estrutura cerebral crucial para a navegação espacial e a formação de memórias espaciais. Outros sinais relacionados com a desorientação também podem acontecer. É o caso de algumas alterações posturais específicas, que ainda estão sendo estudadas em pesquisas científicas. Quedas frequentes e alterações na marcha podem ser indicadores de disfunção cognitiva subjacente, incluindo demência, mesmo antes que outros sintomas cognitivos evidentes se desenvolvam. Uma meta-análise publicada no Journal of Gerontology and Geriatric Research, em 2016 encontrou uma associação significativa entre quedas e comprometimento cognitivo em idosos. O quarto sintoma é a dificuldade na comunicação. Indivíduos afetados pela demência podem experimentar dificuldades em encontrar palavras adequadas para expressar seus pensamentos ou emoções, resultando em lapsos frequentes durante a fala. Além disso, podem enfrentar desafios para formar frases coerentes e articuladas, levando a uma comunicação truncada ou confusa. Da mesma forma, a compreensão do que está sendo dito pode ser prejudicada, resultando em dificuldade para seguir conversas ou instruções simples. Isso acontece porque parece existir uma correlação entre a demência e alterações na conectividade funcional entre regiões cerebrais como o córtex pré-frontal, o córtex temporal e o giro angular, que desempenham papéis importantes no processamento da linguagem e na compreensão da fala. O quinto sintoma acontece na personalidade, que parece sofrer alterações. As alterações de personalidade são uma manifestação comum e muitas vezes desafiadora da demência. Podem incluir uma variedade de sintomas como irritabilidade, agitação, apatia ou depressão, que podem surgir à medida que a demência progride. Indivíduos anteriormente calmos e gentis podem se tornar repentinamente irritáveis ou agitados,
enquanto outros podem se retrair para um estado de apatia ou apresentar sintomas depressivos. Uma revisão publicada na revista Current Opinion in Psychiatry destacou a associação entre alterações neuroquímicas no cérebro, como desequilíbrios nos níveis de neurotransmissores, e a manifestação de sintomas comportamentais na demência. Além disso, fatores como o estresse do cuidador, a perda de autonomia e a deterioração da função cognitiva podem influenciar a ocorrência e a gravidade das alterações de personalidade em pacientes com demência. O sexto sintoma é a dificuldade em realizar tarefas cotidianas. A dificuldade em realizar tarefas cotidianas é um dos sintomas mais impactantes da demência, pois interfere diretamente na independência e na qualidade de vida do paciente. Preparar uma refeição simples, se vestir ou cuidar da própria higiene, podem se tornar desafiadoras e até mesmo impossíveis de serem concluídas para uma pessoa com demência em estágio avançado. Essa perda de habilidades funcionais pode ser particularmente angustiante para o paciente, que pode se sentir frustrado e incapaz de manter sua autonomia. Estudos científicos mostram alterações na estrutura e na conectividade de regiões cerebrais como o córtex pré-frontal e o córtex parietal, que têm sido associadas à deterioração das habilidades de planejamento e execução motoras observadas na demência. O sétimo sintoma é a perda de interesse em atividades que antes pareciam interessantes. Esse é um sintoma comum e que gera bastante impacto na qualidade de vida do paciente e em sua interação com o ambiente social. Indivíduos com demência podem gradualmente perder o interesse em hobbies, atividades sociais ou outras formas de entretenimento que antes lhes traziam prazer e satisfação. Esse declínio no engajamento em atividades significativas pode resultar em um senso de vazio emocional e isolamento social, tanto para o paciente quanto para seus familiares e cuidadores. A demência parece gerar mudanças na conectividade cerebral e na atividade de regiões associadas ao processamento de recompensas e motivação, como o sistema límbico e o córtex pré-frontal, o que pode gerar a redução do interesse por atividades prazerosas, a chamada anedonia. O oitavo sinal de demência acontece na forma de problemas de julgamento e tomada de decisão. Indivíduos com demência podem demonstrar dificuldade em avaliar situações de maneira precisa, o que pode se manifestar em decisões financeiras imprudentes, confiança em pessoas inadequadas ou incapacidade de reconhecer e evitar situações de risco. Esses desafios podem levar a consequências graves como perda financeira, abuso de confiança e exposição a situações potencialmente perigosas. Isso acontece porque a demência pode causar alterações neurobiológicas que afetam áreas do cérebro envolvidas no processamento cognitivo e na regulação emocional. Além disso, os problemas de julgamento e tomada de decisão podem ser exacerbados pela diminuição da capacidade de processamento cognitivo e pela deterioração da memória episódica, que são características comuns da demência. O nono sinal de demência são mudanças na visão e na percepção. Pessoas com demência podem experimentar dificuldade em julgar distâncias com precisão, o que pode aumentar o risco de quedas e acidentes. Além disso, a capacidade de identificar cores pode estar comprometida, levando a dificuldades na distinção entre objetos e ambientes. A percepção de objetos tridimensionais também pode ser afetada, dificultando a compreensão de profundidade e a navegação em espaços tridimensionais. Pesquisas científicas têm investigado os mecanismos subjacentes às mudanças na visão espacial e na percepção na demência, destacando alterações neurobiológicas que afetam regiões específicas do cérebro envolvidas no processamento visual e espacial. Estudos de neuroimagem têm demonstrado que a degeneração de áreas como o lobo parietal e o lobo occipital pode estar associada à deterioração das habilidades visoespaciais em pacientes com demência. Além disso, fatores como a perda de neurônios sensoriais e a diminuição da conectividade entre regiões cerebrais podem contribuir para as dificuldades na visão espacial e na percepção observadas na demência. Por exemplo, pesquisas sugerem que a redução da densidade neuronal em áreas como o córtex visual primário pode levar a uma diminuição na acuidade visual e na capacidade de perceber objetos tridimensionais com clareza.
Na identificação de qualquer desses sintomas, você precisa consultar um médico especialista o quanto antes e realizar exames específicos. Lembre-se que esses sintomas também podem ser relativos a outras questões de saúde. Por isso, sempre consulte um médico e faça os exames necessários para ter o diagnóstico adequado. Em breve faremos um vídeo sobre fatores de risco que aumentam a probabilidade de ter demência e, por outro lado, quais são os hábitos de vida que podem te ajudar a prevenir a demência e outras doenças neurodegenerativas. Aqui no canal também já temos um vídeo sobre os sinais perigosos de um acidente vascular cerebral. Recomendamos que você assista, pois esse vídeo pode salvar vidas. Inscreva-se no canal. É gratuito para você e nos ajuda a fazer o canal crescer, sinalizando que estamos no caminho certo e que valeu a pena fazer todas as pesquisas para os vídeos. Até a próxima!